Amados irmãos e irmãs, paz e bem, o Evangelho para hoje é Marcos capítulo 1, versículos de 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca, consertando as redes. Logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, estamos contemplando o texto do início da evangelização, né? Jesus começa a anunciar a boa nova do Evangelho. E é muito simples a pregação, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. A palavra conversão significa mudar a rota, mudar o rumo, mudar a direção. É claro que para mudar a direção, primeiro é preciso ter consciência de que a direção que você está tomando não é a melhor, não é a mais correta, não é a ideal. E examinar-se continuamente. Imagino que todos os dias nós precisaríamos fazer um exame de consciência, um momento de oração, um momento para mergulhar em Deus, na palavra, para ver se estamos no caminho certo. Isso evitaria muitas decisões equivocadas, evitaria muito sofrimento e evitaria muitos dramas de família, inclusive, se nós tomássemos consciência de que precisamos orientar a bússola do nosso coração, da nossa consciência, pela sabedoria do Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quer dizer, Jesus chama a conversão, a mudar a mentalidade, a mudar a rota, o rumo, os planos, mas é preciso crer no Evangelho, na Boa Nova. E por que Jesus disse que é preciso crer no Evangelho? Porque não é fácil crer no Evangelho, porque no Evangelho há páginas muito difíceis de crer. Por exemplo, quando Jesus manda perdoar 70 vezes 7, essa é uma página difícil. Não é fácil perdoar, porque nós fomos criados desde pequenos, acostumados e numa lógica de que se alguém te faz o mal, você deve devolver o mal com o mal ou fazer o mal em dobro para fazer uma vingança maior. Né? É muito comum a frase que diz, né, que o prato da vingança se come frio, né? Quer dizer, não fomos acostumados, não fomos ensinados. Então, o que é crer no Evangelho? Crer no Evangelho é deixar uma lógica que é do mundo, deixar uma lógica que é da cultura da morte, do mundo, do mundão, para acolher uma outra cultura, outro modo de pensar totalmente diferente, né? Então, quer dizer, essa é uma das páginas difíceis. Outra página difícil do Evangelho amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos odeiam. Que página difícil, por isso Jesus disse que é preciso realmente muita conversão, muito desejo de mudança de mentalidade para poder acolher o Evangelho. Acolher, por exemplo, aquela página na qual Jesus está no alto da cruz, diante dos seus algozes, e Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Como assim? Quer dizer, a nossa visão de mundo é uma visão totalmente contrária, diferente da visão de Jesus, não é? Nós queremos fazer a nossa justiça do nosso jeito, queremos imaginar que o mundo daria certo se fosse construído a partir dos nossos parâmetros e não dos parâmetros que estão construídos. Mas os nossos parâmetros nem sempre são os parâmetros do Evangelho, né? Então, muitas vezes imaginamos que o mundo pode ser melhor a partir de um jeito que eu posso ensinar os outros a fazer. Mas não é assim. O jeito certo é o jeito do Evangelho.
Outra coisa sobre o Evangelho é que a palavra Evangelho significa boa notícia. Então Jesus não veio trazer condenações, Jesus não veio trazer um conjunto de normas e um conjunto de condenações para as pessoas. Pelo contrário, Jesus disse que veio salvar o que estava perdido. Veio para os doentes, veio para os fracos, veio para aqueles que estavam perdidos na sombra da morte, não é? Foi para isso que Jesus veio. E onde ele passa, ele semeia esse evangelho, essa boa notícia. Há muitas pessoas que se afastaram da igreja porque nunca escutaram o evangelho, a boa nova mesmo, né? Escutaram normas, escutaram coisas assim no sentido de regras e regras, né? É claro que o evangelho também não é, o evangelho da misericórdia não é uma licença para fazer tudo que a pessoa deseja, pecar e fazer e tudo que tem vontade como se fosse correto, não é uma licença para isso, né? O evangelho é boa notícia, mas por trás dessa boa notícia existe uma palavra que precede a boa notícia, convertei-vos, quer dizer, preciso mudar de vida. Há uma vida nova, bela, preparada para aqueles que querem seguir a Deus, mas é preciso acolher esta boa nova, é preciso acolher essa boa notícia. Então, quando você encontrar alguém em uma situação de pecado, né? E às vezes somos nós mesmos que caímos no erro, no pecado. Então, às vezes, é preciso ter essa sensibilidade de olhar a situação. Por que essa pessoa caiu nessa situação? Às vezes ela foi enganada, às vezes ela foi fragilizada por alguma coisa qualquer, não é? E caiu numa fraqueza. Mas às vezes o pecado pode ser um pecado estrutural, quer dizer, quando a pessoa já não, a consciência já não acusa mais do erro, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o primeiro anúncio de Jesus. Busca da conversão e crer na boa nova do Evangelho. Porque nem sempre nós cremos no amor, sabe? Nós cremos em muitas outras coisas. Quando a pessoa, por exemplo, deseja a todo custo, não é? Eu preciso ter uma arma em casa, ou isso ou aquilo, né? Ou eu faço e aconteço e resolvo as coisas do meu modo, eu faço a minha justiça. É porque não crê no amor, não é? Não crê no amor de Deus, né? No amor de Cristo. Quando Pedro pegou a espada, ele foi cortar a orelha do soldado, Jesus disse: Pedro, guarda esta arma, não é? Então, crer no amor até o fim. Bom, esse é o primeiro versículo, o versículo 14. Depois vem o versículo 16, no qual Jesus encontra Simão e André, que estavam lançando as redes ao mar, e os chama, diz: eu farei de vocês pescadores de homens. Essa palavra pescar significa tirar da água, tirar de um habitat que é natural para um outro ambiente, não é? Pescar não é fácil, porque o peixe resiste, se esconde, não é? Assim também a pessoa que está vivendo uma situação qualquer de pecado. Não é facilmente que ela vai ceder ao Evangelho, não é facilmente que ela vai aceitar a boa nova do Evangelho, porque ela está muito acomodada à situação que ela está vivendo. Então, jogar as redes, insistir, pescar, e pescar não confiando nas nossas capacidades, mas pescar confiando no poder de Deus. Versículo 19, versículo 20. E caminhando mais um pouco, Jesus viu Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam consertando as redes, estavam na barca. Ele os chamou e eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram para seguir Jesus. Bom, esse último versículo apresenta uma renúncia. Quando nós abandonamos qualquer coisa para seguir a Jesus, renunciamos qualquer coisa, é porque acreditamos que descobrimos em Jesus o grande tesouro da nossa vida. Que o Senhor nos dê a graça de continuamente, renovadamente, afirmar e reafirmar Jesus como o grande tesouro da nossa vida. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem,
Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.